Bom dia, estamos aqui de volta para a nossa Semana do Direito Condominial. E o assunto de hoje é Conselho Fiscal. Um tema muito relevante, importante, que a gente sempre gosta de tratar. E já adianto para vocês, Conselho Fiscal foi uma das primeiras atividades que eu desempenhei dentro de um condomínio. Para quem não me conhece ainda, no início da minha atividade dentro de condomínios, eu fui convidado para compor um conselho. E desse conselho a gente foi aprendendo alguns fundamentos, algumas questões relativas à defesa daquela coletividade, relativo à prestação de contas, à análise de contas. Então a gente aprendeu diversas questões. O conselho, a gente seguindo uma ótica, fazendo uma analogia, uma comparação com a nossa estrutura de poder, né? A gente pode dizer o seguinte, que a Assembleia é o órgão legislativo, o órgão normativo, vai criar as normas, vai legislar e criar as regras. O síndico, que nós já estudamos, já falamos aqui nas nossas lives, na nossa live, ele é o quê? Ele é o órgão executor, ele vai executar as normas, fazer cumprir aquelas normas ali dentro da coletividade. E o Conselho Fiscal equipara-se até mesmo ao TCU. Ele vai fazer as avaliações dos gastos, né? As despesas dos ordenamentos, diversas questões vão ser tratadas pelo Conselho. Lembrando que o Conselho, ele não é, ele simplesmente ele vai apresentar o quê? As contas, ele vai vistar as contas. Quem vai aprovar as contas é a Assembleia. O dever do síndico é prestar contas para a Assembleia. Quero deixar aqui um abraço aos colegas que estão aí no Instagram me acompanhando. Um grande abraço para todo mundo. Sejam bem-vindos. Estou à disposição aqui. Vamos lá. Hoje o tema é Conselho Fiscal. E lembramos que na Lei de Incorporação Imobiliária, na Lei 4.591, no seu artigo 22, 23, ele tratava do que é denominado Conselho Consultivo. Lá no artigo 23 fala, vamos lá, vou fazer a leitura desse artigo. Será eleito, na forma prevista da Convenção, um Conselho Consultivo constituído por 3 condôminos, com mandato que não poderá exceder a 2 anos, permitida a reeleição. E, parágrafo único, funcionará esse conselho como órgão consultivo do síndico para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a convenção definir as suas atribuições específicas. Já no nosso Código Civil, no artigo 1356, ele vai dar uma nova redação para essa norma. Lá fala o quê? Artigo 1356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal. Ele denomina conselho fiscal. E o poder, a questão do deverá ser, é o quê? Uma faculdade, ou seja, não é uma obrigatoriedade você ter um conselho fiscal dentro do seu condomínio. Mas é um órgão de extrema importância e excelência para o aprimoramento, para o cumprimento das regras ali do condomínio, para a transparência da gestão. Muito se fala em compliance, está aí o mestre do compliance aí no Instagram, meu grande amigo Vanderlei Lima, grande abraço, vai estar junto com a gente aqui nesse projeto, viu? Logo, logo vocês vão ver. Amanhã nós vamos falar das questões polêmicas em condomínios e na segunda um grande lançamento, nós vamos lançar o nosso curso no Brasília, curso de soluções jurídicas. Aguardo todos vocês, vamos acompanhar, divulga aí para todo mundo, quem quer entrar na área do direito condominial, você é advogado, você sim, os pré-requisitos, novas formações para estar dentro do mercado, dentro do direito condominial, dentro do condomínio. Importantíssimo. Voltamos lá à norma, no artigo 1356, poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, o qual compete dar parecer nas contas do síndico. Qual é o papel
principal do conselho, dar parecer. A convenção pode dispor de forma contrária, pode dispor de outras questões relativas à análise das contas, ou de endossar, ou de assinar cheque em conjunto. Sim, isso ficou a cargo da convenção para deliberar isso. É importantíssimo a gente ter esse órgão para ele fiscalizar as atividades do síndico, para ele fazer esse compliance, né, fazer cumprir as regras, fazer cumprir os ordenamentos, as questões relativas às compras, aos gastos. É importantíssimo o síndico ter esse órgão para assessorá-lo, para fiscalizar. A gente percebe que, às vezes, o síndico que não está atento, não está cumprindo o seu papel, não está com o seu tendo o seu conselho, gera diversos impactos dentro da coletividade, como desvios de finalidades, aplicação dos recursos de forma equivocada ou errada, né? A gente vê de tempos a condenação de síndicos pela má gestão, pela improbidade ali daquelas atividades. Então, saber gerir é muito importante. E nós estamos aqui nessa Semana do Direito Condominial trazendo diversas questões para vocês. Nós tratamos inicialmente da introdução do direito condominial, quais as normas que são previstas, onde é previsto o condomínio, os diferentes aspectos de condomínio, né? Condomínios em edilício, condomínios em lotes, condomínio em multipropriedade, diversas questões nós estamos tratando dentro do direito condominial. E depois nós caminhamos pelo quê? O que é a definição de condomínio? Sabemos que condomínio é o quê? Falou em fração ideal, é condomínio. Falou em fração ideal, é condomínio. Você não viu fração ideal, é associação de moradores, é lote com controle de acesso controlado. Então, tem essa grande diferenciação. Depois nós passamos para o síndico, que é o grande protagonista, o grande representante de toda a coletividade, né? Ele representa essa coletividade na gestão, nas atividades da gestão do bem-estar da coletividade, da comunidade. Importantíssimo o síndico desempenhar essas atividades para o bem de toda a coletividade. Depois nós caminhamos para a Assembleia. Ontem nós falamos de Assembleia, dos tipos da Assembleia, das necessidades da Assembleia, o que se tratar na Assembleia, quais pautas. Sabemos que existe a Assembleia Geral Ordinária, a Assembleia Geral Extraordinárias, e que são de suma, de grande importância para a coletividade, para a decisão, para o acompanhamento de toda a vida condominial, né? Ali é a caixa acústica, né, que vai transmitir as necessidades da coletividade na Assembleia. E hoje o nosso tema é o Conselho Fiscal. Não é muito importante, dentro da coletividade, ter esse apanhado, o Conselho Fiscal é extremamente importante para a gestão, para a transparência das atividades do condomínio, da prestação de contas, para a análise dos balancetes. Inclusive, é importante também o conselho ter uma capacidade técnica, saber avaliar os balancetes. Por horas, aí a gente acompanha alguns cursos e treinamentos voltados para essa atividade. É uma atividade pro bono, né? Ela não é remunerada. Ela pode ser remunerada? Pode, desde que esteja previsto na convenção. São raras convenções que traçam esses parâmetros de remuneração do conselho, né? E o síndico pode numa assembleia, fixar a coletividade uma remuneração. Eu entendo que não, que as regras de fixação de remuneração ou de questões relativas às atribuições deve estar previsto na convenção. E para se alterar a convenção, a gente vai precisar daquele quórum, né, qualificadíssimo, que eu denomino, de 2/3 para você alterar, colocar essas questões relativas à remuneração ou não do conselho. O síndico deve prestar conta individual para cada condômino, porque a lei de incorporação, a lei 4.000
591, ela dispõe que o síndico deverá prestar conta em assembleia ou quando solicitado, né? Então, é dever do síndico, sim, apresentar as contas. Como ele fazer isso? Ele marca uma agenda, um tempo na administração, apresenta esse relatório, esses balancetes. Eu oriento que tenham esses balancetes de forma digital. Existem diversas empresas administradoras que fazem gestão com essas atividades do controle, né, do contábil, tudo digital, facilita muito esse trâmite de documentação, ainda mais agora em tempos de pandemia. É importantíssimo a gente ficar atento a essas questões, né? Seria importante, é necessário para se buscar, intentar alguma demanda contra o ex-síndico, facultar a possibilidade deles de se prestar contas em assembleia, sim. A jurisprudência tem entendido, tem encaminhado que você tem que facultar, oportunizar esse gestor que não prestou contas e saiu ali do condomínio, dele apresentar a conta numa assembleia designada, porque agora, com o atual Código de Processo Civil, não existe aquela ação de prestação de contas. Seria a ação de exigir contas. Quem tem essa legitimidade de exigir as contas? O condomínio contra esse ex-gestor. Como que é feito isso? Vai ajuizar uma ação contra o ex-gestor, solicitando que ele apresente as contas. Inclusive, é dever do síndico ou do ex-gestor manter essas documentações. A gente vê aí, de vez em quando, algumas ações, umas cautelares de busca e apreensão de documentos, de apresentação de documentos, para obrigar esse gestor a apresentar esses documentos para aquela coletividade. Então, o síndico deve guardar esses documentos com ele, né? E ele responde, né? Até lá responde civilmente, né? Pelo seu mandato, pelos seus atos, pode intentar até 2 anos após os seus atos, a sua gestão, ele responde ali para aquele dano, né? Claro que após o conhecimento daquele dano. Então, a gente tem que tomar toda essa cautela, e é importantíssimo. A gente percebe que um condomínio que é mal gerido, que não tem essa atuação do Conselho Fiscal, ele vai ser um condomínio muito fácil de ser lapidado, né? Vai ser muito fácil de ser dilapidado, de se arrancar, né, os valores, de fazer fraudes. Então, é importantíssimo o papel do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem grande relevância dentro da coletividade. É uma atividade não remunerada, uma atividade pro bono, ou seja, você vai fazer sem remuneração nenhuma. Às vezes é muito pesado, porque você tem que analisar diversos documentos. Importante ele ter um pouquinho de conhecimento de escrita fiscal, né, para entender o que é a entrada, receita e saída. Quero deixar aqui um grande abraço e registrar a presença do meu amigo do Condominizando, o Vandrei, o colega Francisco de Assis, Dr. José Roberto Paiva. Obrigado pela presença, todos vocês, pelo carinho, sempre aí na audiência. Um grande abraço para todo mundo aí. Vamos lá. Então, o conselho, o papel dele é importantíssimo dentro dessa coletividade para traçar essa segurança, dar essa garantia para a coletividade no trato do dinheiro, da gestão das verbas, das receitas, né? É muito importante. Eu, atualmente, estou como conselheiro de um condomínio, acho que é muito válido essa atividade, esse papel, e você que está querendo atuar no direito condominial, atuar na gestão, né? Participe do conselho do seu condomínio, entenda o universo do direito condominial. Como eu já falei, volto a repetir, eu fui conselheiro um bom tempo em um condomínio e acabei virando síndico, e de lá para cá, já tem 12 anos isso, nunca me abandonei, nunca saí do direito condominial. O direito condominial é um grande ramo, um grande nicho de mercado, um terço da população vive em condomínios, então a gente vê um aspecto muito grande, muito positivo de área de atuação, seja para você, advogado, seja para você, síndico, que queira capacitar. Importante estar inteirado, conhecer todas as legislações, conhecer todas as questões do cumprimento dos seus deveres. É importantíssimo lembrar ali
seu guia síndico, é o artigo 1348, que vai traçar todas as suas obrigações e responsabilidades, né? Então, é importantíssimo essa transparência, essa participação do Conselho Fiscal para levantar, para garantir a garantia e o respaldo da bem aplicação das verbas dentro dos nossos condomínios, né? Existem algumas questões, eu até brinco, às vezes, como eu sou presidente de comissão de direito condominial, que a gente deveria criar cursos, criar cartilhas para orientar o conselho fiscal, os condôminos, como viver em condomínio, né? Porque algumas questões relativas a barulho, vai ser tratado dentro do direito de vizinhança e a pessoa quer que o síndico resolva aquele problema, quer que ele solucione aquele problema que, às vezes, não é do condomínio para o condomínio resolver, né? Então, é importante a gente estar antenado nessas questões e de grande valia a gente informar, falar, levar conteúdo. Quem não por favor, compartilhe esse vídeo, vamos falar mais. Amanhã nós vamos falar de questões polêmicas em condomínio. Um grande abraço para o nosso querido doutor Inaldo Dantas, que tem um grande livro aí de questões para síndico. Quem quiser procurar mais o doutor Inaldo, entra aí no Instagram e procura aí Inaldo Dantas. Ele é um mestre do direito condominial, o cara é fera, né? E é importantíssimo a gente levar esse conhecimento, falar de condomínios. Eu que agradeço, doutor Inaldo, pela sua ilustre presença. Então, é importantíssimo a gente falar sobre isso e nós estamos caminhando para o nosso fim da nossa semana do direito condominial. Tem amanhã nós vamos falar de questões polêmicas em condomínio e no domingo nós vamos fazer um grande resumo. E na segunda-feira, aguardo todos vocês, é imperdível, vai ser o nosso grande lançamento do nosso curso pelo Brasília Cursos e Soluções Jurídicas, tá? Pessoal, aguardo vocês, sem falta. E estamos caminhando aqui para o nosso fim, que, como eu falei, aqui é um jogo rápido. Nós vamos entregar a verdade, entregar o conteúdo e vamos seguir a nossa vida. Temos que ir trabalhar, temos que fazer nossas atividades. Então, a nossa live é para levar um recado, despertar o interesse de vocês, né? Como nós falamos, o condomínio é tratado lá no artigo 1331 ao 1358 do Código Civil. E, claro, também que para incorporar, para que ele surja, para ele nascer, é através da incorporação imobiliária, da Lei 14.491, né? 4.491 de 64, que faz o surgimento, com o registro ali daquela minuta de convenção de condomínio, o condomínio vai surgir. Então, e o tema de hoje, como nós falamos, é o quê? É o Conselho Fiscal. Falamos sobre a sua responsabilidade, sobre a previsão legal do Conselho Fiscal, que está lá no artigo 1356 e no artigo 22 da Lei de Incorporação Imobiliária. E é importantíssimo a gente traçar algumas questões, como nós já levantamos, da importância do conselho dentro do seu condomínio. Participem, façam parte dos conselhos, é muito importante para você da comunidade. Pessoal, já estou caminhando aqui para o fim, eu quero deixar alguns recados finais aqui e uns agradecimentos pela presença. Amanhã nós vamos falar de questões polêmicas, espero vocês nesse mesmo horário, questões polêmicas em condomínio. Nós vamos falar um pouquinho de locações por aplicativo, animais em condomínios, cota condominial por fração ideal, por unitário. Vamos falar de diversas questões aí controvertidas, as regras de ouro no condomínio. Vamos falar de diversas questões relativas ao direito condominial, que são essas questões polêmicas que são de grande valia para você, gestor, para você, colega advogado, que está buscando uma nova área de atuação. Espero vocês amanhã, tá bom? Quero desejar um grande abraço e até amanhã e avante condominial!